Uniregistral traz hoje para vocês Antônio Penteado Mendonça. O Antônio Penteado Mendonça é jornalista, é radialista, é um advogado que se especializou no direito securitário, autoridade respeitada em todo o Brasil. A nossa entrevista é um momento para que todos os registradores e aqueles que trabalham nas delegações extrajudiciais do registro imobiliário conheçam um pouco de assuntos com os quais eles não estão tão familiarizados. Eu gostaria que, nesse contexto, você contasse da sua família. A família do Antônio Penteado Mendonça é uma família de muita influência na história do Brasil. Ou seja, a criação da Universidade de São Paulo, da USP, está na casa do Nico. Conta aí. Não, está na casa dos meus tios, não está propriamente na minha casa. Até pode ter tido reuniões na minha casa, pode ter acontecido muita coisa na minha casa, mas na minha casa não, na casa do meu avô paterno, Antônio Mendonça, eu tenho o mesmo nome que ele, que era casado com a filha do Júlio Mesquita. E aí, realmente, a família tem uma história, mas essa história aí começaria até antes do Júlio Mesquita. Se você quiser que a gente dê marcha ré de uma vez, a gente vai para o aclamado, para o Amador Bueno da Ribeira, que é meu antepassado. E antes do Júlio Mesquita, o sogro do Júlio Mesquita, o José Alves de Cerqueira César, foi um dos líderes do Partido Republicano Paulista, cunhado do Manuel Ferraz de Campos Salles, presidente da República. Ele, José Alves, senador. Depois o Júlio Mesquita ficou com o cargo de senador do Campos Salles. Enfim, é uma história comprida, é uma história bonita, é uma história que me orgulha. Nico, essa fazenda recebeu personalidades, né? Não esteve lá o Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir? Teve o Jean-Paul Sartre, teve a Simone de Beauvoir, teve o John dos Passos, teve o irmão do De Gaulle, que era o prefeito de Paris, teve secretários de Estado norte-americanos, teve muita gente, mas aí é por causa da história da família mesmo. E mesmo entre os principais brasileiros, tem uma história lá que é famosa. Tio Julinho, o Júlio Mesquita Filho, tinha voltado do exílio na Argentina em 1945, ele e o cunhado dele, o Armando Salles Oliveira, e o Monteiro Lobato, que era muito ligado à família, foi um dia conversar com o Júlio de Mesquita Filho, e a conversa era porque ele tinha sido convidado praticamente por unanimidade para entrar na Academia Brasileira de Letras. E o Júlio Mesquita olhou para ele e disse: Lobato, você vai entrar numa academia que o Getúlio Vargas faz parte? E o Lobato não entrou na Academia Brasileira de Letras por causa dessa conversa. E foi da nossa academia. Pois é, e foi da Academia Paulista de Letras. Bonito mas isso. Olhou e disse: eu não entro nessa academia, você tem toda a razão, eu não posso entrar numa academia de letras que o Getúlio Vargas faça parte. Olha aí que coisa, E o hein? maior autor brasileiro, um homem brilhante, não entrou na Academia Brasileira de Letras por causa de politicagem da Academia Brasileira de Letras. E como é que foi que você se encaminhou para os seguros até se tornar essa autoridade indiscutível? Eu voltei da Alemanha e fui trabalhar com o meio ambiente. Eu tinha, no fim do meu curso na Alemanha, eu acabei fazendo um estágio no Dresdner Bank. O Dresdner Bank, na época, era associado ao Banco Mercantil de São Paulo e tinha uma empresa chamada Cotinco, que era meio que uma fomentadora de negócios para empresas alemãs aqui. E eu fui trabalhar com a Cotinco, não na Cotinco, mas para a Cotinco. E um dia me chamaram para participar do plano de expansão de uma empresa alemã muito grande aqui no Brasil. E eu não me encantei com a forma que eles queriam expandir, porque eles queriam que eu assinasse como especialista em meio ambiente, mas não tinha nada para fazer como mesmo. Vem cá, para assinar só para dizer que eu estou assinando, eu tenho mais coisa que fazer. E eu falava 6 línguas. O Celso da Rocha Miranda, na época, estava trazendo companhias de seguros estrangeiras para se associarem com a internacional e trazer tecnologia para grandes riscos no Brasil. E eu era o brasileiro dessa equipe, comandada por um alemão chamado Schlange Schöningen, que era um homem brilhante,
eu era o braço direito do Schlanger para fazer as ligações com essas companhias e adaptar os executivos dessas companhias no Brasil, e aí eu fiquei inseguro, nunca mais saí. Uma característica muito importante é que o Antônio Penteado Mendonça, além de conhecer tecnicamente, profundamente o mercado securitário, ele tem a linguagem jornalística, né? Todas as segundas-feiras tem o seu artigo no Estado de São Paulo, né? Jornal da Família, tem o seu programa na Band News, que não é da família. Esse não é da família, claro. E na Rádio Eldorado. Né? Duas coisas que eu gostaria ainda de provocar a sua fala e o seu conhecimento. Uma é a sua experiência na Santa Casa. A outra coisa é o êxito que você obteve numa conciliação, numa mediação, numa alternativa à justiça, num grande caso que envolvia seguradora. Então, pela ordem, veja o que você prefere falar. Começando pelo seguro, porque é mais curto do que a experiência da Santa Casa. Eu fui, e eu posso falar, porque muito dessas mediações, muito disso daí, você tem cláusula de confidencialidade. Quando afundou o metrô aqui em São Paulo... Pinheiros, a estação Pinheiros, que afundou aquilo, foi uma coisa pavorosa. Esse eu posso falar, porque eu fui para a televisão, foi uma coisa pública. Eu era o advogado da seguradora, que era a Unibanco. E tinha a Unibanco e, para cobrir este seguro, tinham 13 ou 14 resseguradoras que faziam parte do pool. Nós tivemos um sucesso espantoso na parte da responsabilidade civil, do danos a terceiros. Nós tivemos quase 300 reclamações, tem 12 ações judiciais. E as 12 ações judiciais é porque o advogado queria sucumbência. Não é bonito eu dizer isso, eu sou advogado. Eu também hoje sou. Sabe, eu sou advogado, mas os advogados não fizeram acordo porque eles queriam a sucumbência. E eu perguntei, mas me diga uma coisa, você está aqui para defender o seu cliente ou ganhar a sua sucumbência? Porque o seu cliente vai ganhar a indenização dele, você vai ganhar o honorário dele. E dentro da mediação, nós conseguimos resolver todos esses casos com o ok do Ministério Público nas indenizações que foram pagas. Então, eu sou um fã da mediação. Acho que em seguro mediação é mais funcional do que a arbitragem, porque a arbitragem é para grandes casos. Sim. Eu acho que a arbitragem é um caminho se a arbitragem for levada a cabo pragmaticamente, como a arbitragem deve ser. E as câmaras de mediação funcionam muito mais fácil para 95% dos casos de seguros. Uma outra moda, não é? Podemos chamar assim, um pensamento fashion, é do ESG, né? Ambiente, a redução das desigualdades sociais e a governança. Você, ambientalista, formado na Alemanha, veio com essa bagagem de lá. Na governança, você é um perito aí em direito securitário, etc. E o S, a redução social, é a sua experiência na Santa Casa? É a minha experiência na Santa Casa. E aí é a frase de tio Rui, você tem que pagar de alguma forma, você tem que devolver o que a sociedade te deu. E quer queira, quer não queira, Naline, nós somos privilegiados num país chamado Brasil. Podem dizer o que quiser, não, eu fiz força, eu não fiz força, eu não cheguei aqui de graça. Ninguém está dizendo que chegou de graça. Mas o simples fato de nós termos tido as oportunidades que nós tivemos para estudar, para aprimorar conhecimento, para aprender, para conviver com gente que pode te dizer coisas que façam sentido. Só isso, não, então eu tinha a necessidade de devolver um pouco do que eu recebi sendo brasileiro. E isso nós estamos falando mais de 30 anos atrás. E daí para frente eu sempre fiquei e chegou uma hora que eu disse, bom, eu vou ter que pegar o... Passar pela aprovação. Eu vou ter que pegar o bastão, provedor. quer queira, quer não queira. E peguei um bastão
situação extremamente complicada em 2016, fim de 2016, começo de em 2016, 2017, e com a Santa Casa com uma dívida desse tamanho, uma crise institucional fortíssima, gente dando pancada tudo que era lado, o governo do Estado também não facilitava. Foi um momento muito delicado, muito difícil, e que ainda por cima pegou a pandemia. Eu me orgulho, e eu posso dizer que eu me orgulho, quem for à Santa Casa vai encontrar um hospital completamente diferente. As nossas UTIs, as nossas máquinas, os nossos equipamentos, com a pandemia, e aí não é que eu sou mágico, pela primeira vez na história do Brasil, pelo menos da que eu participei, a iniciativa privada resolveu colaborar. Nico, a sua experiência com o registro de imóveis como usuário, você tem alguma experiência? O que você... Tenho. E sem nenhum tipo de problema, inclusive na própria Santa Casa, eu tenho contato com vários registradores, começando pelo Taqueda, que é registrador e é o nosso escrivão, foi o meu diretor secretário na Santa Casa, e é um homem excepcional. A indústria imobiliária no Brasil é a mais dinâmica de todas. Na área de indústria é o carro-chefe da nação. É a única que não caiu. E não caiu por quê? Porque estão construindo. Mas estão construindo por quê? Porque podem vender, podem comprar, podem registrar, podem transferir, podem... Você passa a ter uma segurança jurídica... Que nos Estados Unidos não há, né? Não. O sistema imobiliário, de propriedade completamente imobiliária diferente. É bem complicado, né? Principalmente na Flórida. Onde os brasileiros... Mas os brasileiros adoram ter imóvel. Mas, nós estamos trabalhando com uma perspectiva, Antônio, que é a possibilidade de alienações fiduciárias simultâneas, porque hoje o imóvel só pode ter uma alienação, e isso inibe o crédito, né? Então, os americanos, quando vêm aqui, olham esses edifícios, esses prédios em São Paulo, falam que dinheiro jogado fora, porque obtém-se um financiamento aí de 50 milhões, quando o prédio vale 200 milhões, então foi 150 parado. Isso no mundo macro, mas no mundo micro, você tem aquele pequeno proprietário que queria fazer uma viagem, queria celebrar suas bodas de prata, queria pagar a escola do neto, e ele poderia fazer isso também. Você acha que isso seria benéfico para a injeção do crédito ou a desculpa que é o risco do endividamento? Você acha que... Primeiro, o risco de endividamento é uma balela que não tem tamanho. Você tendo o crédito consignado do jeito que é feito no Brasil. Outro dia me telefonaram, sabe, você precisa me ajudar. Eu disse, como é que eu vou te ajudar? Não, minha mulher se aposentou e o banco tal, não vê ao caso qual, colocou 15 mil reais na conta dela dizendo que era crédito consignado. E ela não pediu crédito consignado nenhum e ela não consegue devolver esse dinheiro. E cobra o juro em cima dela. Então, essa história do crédito no Brasil é meio poético. Mas eu acho que você poder usar o valor real do seu bem, do seu patrimônio, de forma real, é muito mais lógico do que você dar um imóvel a favor de não sei quem. O imóvel vale 50 milhões, vale R$1 milhão, e você pega um financiamento de R$100 mil para fazer uma reforma, você fica com R$900 mil que você não pode fazer absolutamente nada, que poderia estar girando na economia sem o menor tipo de problema, e que no passado acontecia. Eu te dou um exemplo claríssimo disto. Eu fui advogado do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na quebra da Interclínicas. Nós resolvemos um monte de coisa com hipotecas em segundo e terceiro nível. Quer dizer, tinha hipoteca original e depois tem mais, põe. E no final nós conseguimos resolver aquilo tudo e a Interclínicas pagou o que devia para o hospital recebeu, a massa falida recebeu. Foi interessante para todo mundo, não há razão para você não fazer esse tipo de operação. Ou pelo menos eu não consigo, dentro do meu bom senso, não consigo ver nenhuma razão para isso. Com a sua experiência, né? E tanto faz o grande como o pequeno. Você pode usar isso para um imóvel de 1 bilhão, como você pode usar isso para outras necessidades do proprietário de um imóvel de R$100 mil. Por que ele não pode usar esses R$100 mil? Sim.
Outro tema que os registradores pensam bastante é a questão da regularização fundiária. Nós somos muito precários em estatísticas e tal, mas há um percentual enorme de imóveis irregulares. Não é só na pobreza, não, é até em regiões bem desenvolvidas, né? Eu conheço um monte de gente que não tem escritura. Então, essa é uma política estatal séria e o registro de imóveis poderia estar à frente disso aí se houvesse um olhar do governo um pouco mais compreensivo da complexidade da situação, porque a regularização tem muitos pais e continua órfã, né? O Brasil não foi feito para dar certo. Eu digo isso faz muito tempo. O Brasil é feito por profissionais e é feito para dar errado. E são profissionais extremamente competentes. Isso sim. Não são incompetentes. Se fossem incompetentes, a gente estava melhor do que a gente está. Qual é o grande problema nosso? É a antiquíssima moda de criar dificuldades para vender facilidades. E nós não mudamos muito em relação a isso. Se você olhar, o país está muito nessa coisa. Você olha as leis que foram votadas nos últimos 12 meses e você não precisa ir longe. Quer dizer, qual a lei que foi votada que interessa efetivamente a República Federativa do Brasil e seus 217 milhões de habitantes? E qual a lei que foi votada e interessa ao Congresso Nacional, interessa aos partidos políticos, interessa aos sindicatos, interessa, eu sei lá para quem, mas não interessa a nenhum de nós. Verdade. Inclusive porque encarece Sim. a vida do brasileiro, que já paga uma quantidade estúpida de impostos. Então, o que você está dizendo, o governo não tem interesse em resolver a questão fundiária, é óbvio. Assim como não resolve a educação de qualidade, né? É óbvio. Para que resolver a titulação da posse da terra? Para que resolver educação? Para que resolver saúde? Se a hora que eu resolver isso eu não tenho voto. É verdade. Bom, olha, nós tivemos aqui uma conversa interessantíssima que poderia se prolongar, né, Antônio? Porque há tanta coisa que eu não explorei de você, a sua obra como acadêmico, já foi presidente da Academia Paulista de Letras, secretário-geral, e é um dos baluartes da cultura bandeirante. Isso é exagero seu. Eu sou baluarte nada, eu Fica sou descendente. com a sua mensagem final aí. A minha mensagem final é: continuem acreditando. Continuem acreditando. Em algum momento o Brasil vai dar certo. Nós merecemos dar certo. Nós somos um povo bom, nós somos um país rico. Em algum momento nós vamos conseguir fazer essa soma vencer tudo que jogam na frente da gente para fazer o país andar de lado. Muito obrigado, Antônio Penteado Mendonça, meu amigo Nico. A Uniregistral agradece muito essa oportunidade e temos certeza de que todos aqueles que nos assistem vão gostar muito desse encontro pessoal, informal, coloquial com você. Muito obrigado. Obrigado, Eunaline. Você é um querido amigo.